Bem-vindo ao AI Business Journal. Hoje é 7 de julho de 2025 e aqui está o que você precisa saber sobre os principais movimentos do mercado e as notícias mais relevantes sobre inteligência artificial no mundo. Clique em seguir no Spotify e receba sempre na íntegra os destaques da semana. Nesta edição, reunimos os destaques que marcaram a semana. Avanços tecnológicos, estratégias de gigantes do setor, impacto econômico e mudanças geopolíticas que moldam o futuro da IA. Grammarly faz aquisição de Superhuman e investe em agentes pessoais de IA. A aquisição da Superhuman pela Grammarly representa mais do que a fusão de duas startups bem posicionadas. Sinaliza uma transformação no modo como os usuários interagem com ferramentas de escrita e produtividade. A Superhuman é conhecida por sua interface minimalista e performance rápida no e-mail, enquanto a Grammarly já possui uma base consolidada de clientes que dependem de sugestões linguísticas inteligentes. Com a integração, a proposta é clara: criar uma camada de IA que atue proativamente no cotidiano digital dos usuários. Isso inclui desde responder e-mails até planejar calendários e editar documentos automaticamente. É um passo na direção da construção de assistentes pessoais de IA verdadeiramente úteis, que não apenas respondem perguntas, mas executam tarefas com autonomia contextual. Essa movimentação reforça a tendência crescente de fundir funcionalidades entre plataformas que antes operavam em silos. À medida que empresas buscam criar ecossistemas fechados e completos, o diferencial passa a ser a experiência integrada, que poupa tempo e esforço do usuário final. Tráfego de bots de IA cresce 125%, prejudicando produtores de conteúdo. A proliferação de bots de IA acessando sites sem gerar tráfego humano está criando uma crise para os modelos de monetização baseados em publicidade. Plataformas como OpenAI, Anthropic e Google têm suas IAs visitando páginas da web em massa para ler e treinar, mas sem encaminhar usuários reais de volta, resultando em perdas de receita para os criadores de conteúdo. Isso gerou um movimento chamado bot blocking, no qual grandes portais e redes como Reddit, Stack Overflow e The New York Times adotam tecnologias para barrar esse tipo de acesso, ou exigem pagamento das empresas de IA pelo uso dos dados. O debate se intensifica. Até que ponto é justo que IAs lucrem com conteúdos que não compensam seus criadores? As soluções em discussão incluem contratos de licenciamento, integrações via APIs autorizadas e até mesmo bloqueios via Cloudflare. Entretanto, especialistas afirmam que sem uma legislação clara, a tensão entre inovação e remuneração justa deve crescer nos próximos meses. Estudo do MIT mostra efeitos cognitivos da dependência de IA. O estudo conduzido pelo MIT Media Lab analisou a atividade cerebral de usuários escrevendo com e sem o apoio de IA. O uso de ferramentas como o ChatGPT levou a uma ativação reduzida de áreas ligadas à criatividade, memória e decisão, sugerindo um efeito negativo no desenvolvimento cognitivo a longo prazo. Além da questão neurocientífica, os participantes relataram uma menor sensação de autoria sobre os textos gerados com IA. Isso reforça a tese de que a IA, embora produtiva, pode afastar os indivíduos da experiência de criação autêntica, um fator importante para aprendizado e engajamento emocional com o conteúdo produzido. Educadores, psicólogos e líderes de RH devem levar esses achados em conta ao decidir sobre o uso de IA em ambientes de aprendizagem e trabalho. A proposta não é banir a IA, mas entender que seu uso deve ser dosado para preservar a autonomia cognitiva dos indivíduos. Anthropic lança o modelo de contexto, MCP. O lançamento do MCP pela Anthropic é uma tentativa de resolver um dos grandes entraves no desenvolvimento de agentes de IA, a integração com diferentes sistemas. Atualmente, cada modelo precisa de APIs customizadas para entender e manipular ferramentas específicas, o que limita a escalabilidade. Com o MCP, empresas e desenvolvedores poderão definir em linguagem natural estruturada como suas ferramentas devem ser usadas pela IA.
Isso significa que um mesmo agente poderá operar um CRM, um Google Calendar e uma plataforma de e-commerce, sem necessidade de código extra para cada integração. A padronização proposta lembra o impacto que o HTML teve na internet, criando uma linguagem universal. Se amplamente adotado, o MCP pode acelerar exponencialmente o surgimento de agentes autônomos no mercado de trabalho, educação e serviços. Meta cria divisão, Superintelligence Labs. A criação do Meta. Superintelligence Labs é um marco na corrida pela IA geral, AGI. Liderado por Alexander Wang, o time terá liberdade para focar em experimentos de longo prazo, desvinculados das pressões imediatas do produto e da receita, algo semelhante à abordagem da DeepMind no Google. Ao incorporar talentos de múltiplas empresas líderes em IA, a Meta sinaliza que deseja se tornar protagonista, e não apenas usuária, das próximas gerações de modelos inteligentes. Há também interesse em explorar áreas como simulação, raciocínio simbólico e aprendizagem contínua, além de modelos fundacionais. No entanto, essa aposta não vem sem riscos. Com investimentos em Reality Labs ainda sem retorno significativo, investidores acompanham com cautela se a Meta conseguirá manter um equilíbrio entre ambição tecnológica e resultado financeiro. Nvidia Insiders vendem $1 bilhão em ações. A venda massiva de ações da Nvidia por seus executivos acendeu um sinal de alerta entre analistas e investidores. Embora parte dessas vendas seja atribuída ao exercício regular de opções, o volume incomum de liquidez levantou especulações sobre uma possível desaceleração no setor de hardware para IA. A Nvidia tem dominado o mercado de GPUs, utilizadas em modelos de linguagem e redes neurais, com uma demanda explosiva impulsionada por grandes centros de dados, empresas de nuvem e startups. No entanto, com novos concorrentes emergindo e pressões para diversificar a produção de chips, como os TPUs do Google e chips customizados da Microsoft e Amazon, o domínio da Nvidia pode enfrentar desafios. Apesar disso, a empresa segue apostando alto em novos lançamentos, como o chip Blackwell e parcerias estratégicas com fabricantes globais. A valorização ainda é sustentada por fundamentos fortes, mas investidores estarão atentos a qualquer sinal de arrefecimento no ritmo de crescimento. Estados Unidos preparam ações executivas focadas em energia para IA. O plano do ex-presidente Donald Trump para acelerar o crescimento da infraestrutura energética dos Estados Unidos tem foco direto na corrida tecnológica da IA. Com o consumo de energia dos data centers em alta histórica, o gargalo para a expansão de modelos de IA não está mais apenas no software, mas na rede elétrica. Trump quer permitir construções rápidas de data centers em terrenos federais, isentar regras ambientais temporariamente e priorizar licenças para conexão elétrica. Isso ajudaria a reduzir os gargalos, que hoje atrasam projetos em até 2 anos, segundo a indústria. Por trás dessas decisões está a urgência geopolítica, manter os Estados Unidos à frente da China no desenvolvimento e na implantação de sistemas de IA. O debate sobre sustentabilidade, segurança energética e controle regulatório, no entanto, deve se intensificar com a apresentação formal das ordens executivas prevista para julho. Europa recebe 76 propostas para gigafábricas de IA. A Comissão Europeia lançou um programa ambicioso para transformar o continente em líder global na infraestrutura de IA. O plano prevê a construção de 4 gigafábricas de IA, centros de dados altamente escaláveis, com apoio financeiro de 20 bilhões de euros entre fundos públicos e privados. As 76 propostas recebidas cobrem 16 países, indicando interesse diversificado e estratégias regionais distintas. Entre os critérios avaliados estão eficiência energética, conectividade, parcerias acadêmicas e capacidade de integrar modelos de código aberto. A iniciativa também é estratégica para reduzir a dependência da Europa em relação a nuvens americanas, como AWS, Azure e Google Cloud.
A ideia é fomentar um ecossistema europeu de IA soberana, alinhado com os valores da UE em privacidade, transparência e ética. Economia inflada de startups de IA preocupa investidores. A bolha em torno de startups de IA está se tornando motivo de apreensão no Vale do Silício. Com valuations ultrapassando US$ 1 bilhão em fases iniciais, investidores veteranos alertam que há poucos fundamentos sustentando tamanha valorização, além da febre de IA. Segundo a The Economist, muitos desses negócios têm produtos ainda em fase beta, sem modelo de receita definido e com grande dependência de APIs de terceiros, como OpenAI ou NVIDIA. Isso cria uma fragilidade estrutural para o ecossistema, caso haja retração no investimento de risco. Esse cenário remete a outras bolhas do passado, como a das ... O risco agora é que uma correção abrupta cause aversão ao setor como um todo, comprometendo projetos realmente viáveis junto com os mais especulativos. Google enfrenta queixa antitrust da União Europeia. A funcionalidade AI Overviews do Google, que entrega respostas resumidas por IA direto nos resultados de busca, entrou na mira da Comissão Europeia. Publicadores e concorrentes alegam que isso reduz cliques e tráfego, gerando um desequilíbrio de poder informacional. A crítica principal é que o Google estaria usando conteúdo de terceiros sem redirecionar os usuários, concentrando ainda mais poder na plataforma. Isso não só impacta a receita de sites menores, como também reduz a diversidade de fontes acessadas pelos usuários. Esse tipo de embate regulatório tem se tornado cada vez mais frequente. A Europa, que já multou a Alphabet por abusos de posição dominante no passado, pode agora estabelecer precedentes para o uso de IA em serviços de busca e curadoria digital. Lovable mira levantamento de US$ 150 milhões com valuation de US$ 2 bilhões. A startup europeia Lovable, especializada em vibe coding, ferramentas de codificação assistida por IA, está em vias de levantar cerca de US$ 150 milhões, o que colocaria sua avaliação próxima de US$ 2 bilhões. Esse movimento reflete a confiança de investidores em plataformas que agem como copilotos de programação. O destaque da Lovable sustenta-se no crescimento explosivo. Seu ARR dobrou para US$ 7 milhões em apenas uma semana. O rápido aumento chama atenção, mas também levanta questionamentos sobre sustentação desse crescimento e possível bolha no mercado de IA. Em plena valorização, a empresa enfrenta agora o desafio de provar que pode converter hype em receita recorrente, mantendo retenção de clientes e evadindo armadilhas de expectativas infladas no setor. Essas foram as principais notícias sobre tecnologia, inteligência artificial e o cenário global. Para acompanhar tudo em tempo real, acesse aibusinessjournal.com.br e fique por dentro do que realmente movimenta o mundo e a economia. Nosso resumo semanal vai ao ar toda segunda-feira, às 4h30 da manhã, no Spotify e no YouTube. E claro, assine a newsletter para receber os destaques direto no seu e-mail e estar sempre um passo à frente no mercado com notícias e análises de especialistas.